Bom, nessa semana saiu uma decisão da Justiça aqui de Criciúma da indenização de R$ 100 mil para a família de um preso que foi morto num presídio aqui na cidade. O pai e a companheira vão receber R$ 50 mil cada por conta da morte desse presidiário, né? Na verdade, esse fato aconteceu lá em 2018, mas a decisão saiu agora. Acabou ganhando bastante repercussão nas redes sociais e também muitos questionamentos em relação ao porquê de a família receber esse valor. A gente veio aqui para conversar com o advogado Frank Bess Fontana, que vai explicar para a gente sobre essa questão de valores e também da indenização dada ao pai e à companheira, né? E também uma pensão, a gente já vai explicar. Então, explica um pouquinho para a gente nesse caso, porque, como falei, aconteceu em 2018, a informação da Justiça, inclusive, é que ele acabou sendo morto por companheiros de cela, né, até naquele momento, naquela época, teria sido forjado como se fosse um suicídio, mas depois, então, saiu o laudo que ele foi estrangulado. Então, só para explicar para a gente, né, essa questão da indenização, que muita gente acabou se questionando o porquê de a família de um preso receber esse valor, o que é considerado, o que dá para falar para a gente em relação a isso? Então, Manu, as pessoas elas ficam indignadas quando acontece isso, né? Mas eu sempre falo de que toda pessoa que está presa, ela está no poder do Estado. A partir do momento, desde que da prisão dela pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, até o presídio, até o cumprimento da pena, o Estado é responsável por essa pessoa. Então, qualquer coisa que venha acontecer, ela é responsabilizada por isso. Como ocorreu? Ele veio a morrer no presídio aqui de Criciúma, então o Estado é responsável por cuidar desse preso quando está no poder dele, né? A indenização do valor, eu não vou entrar no mérito porque eu não conheço o processo em si, mas deve ter sido provado no processo de que a companheira dele e o pai, né, ficaram abalados emocionalmente, então eles adentraram com uma ação indenizatória contra o Estado e tiveram êxito aqui na cidade de Criciúma. Claro que essa decisão, ela cabe recurso ainda pelo Estado, onde vai para o tribunal e ainda vai ser julgado este recurso. Mas, conforme eu falo, qualquer pessoa que é vítima de um crime, ela pode entrar contra o agressor, contra o autor, uma indenização também. Aqui na nossa região não ocorre muito, né? Embora a pessoa tenha esse direito pela Constituição, quando ela é vítima de um crime e ela tem algum abalo físico, emocional, ela pode adentrar com um processo querendo essa reparação contra o seu agressor, né? Lembrando que é contra o agressor e não contra a família. Nesse caso, então, porque muita gente se pergunta, né, como ele estava em condição, ele estava preso, né, quando morreu, e aí muita gente se pergunta por que a família da vítima também não recebe esse tipo de indenização quando acontece alguma coisa. Mas então todo mundo tem direito a fazer esse requerimento, não importa o tipo de crime, é isso? Exatamente, tem que comprovar, né? Primeiramente tem que saber que crime que ele praticou, né? Vamos imaginar que seja homicídio também. Essa vítima, né, a família dessa vítima, também poderia entrar com um processo indenizatório contra o autor deste crime, que neste caso aí seria o cara que faleceu, né? Só que ocorre assim na prática, né? Como é que nós entramos com o processo? Será que a pessoa tem condições de pagar ou não? Tudo isso é levado em conta. O Estado tem condições de pagar. Então, por isso, a família procurou um advogado, entrou com esse processo e saiu, na primeira instância, com êxito, né? O Estado pode recorrer e, na segunda instância, pode ser que seja reformado, esse valor pode ser aumentado ou também pode ser anulada essa sentença. Aí cabe um recurso também ao STJ lá em Brasília. Bom, o Frank é advogado criminalista, né? Você já está acostumado a lidar com esse tipo de situação, a gente sempre conversa com ele aqui no programa. Falando em relação a isso também, a gente conversava aqui um pouquinho antes a respeito desse assunto, e nesse caso acabou sendo um homicídio, né? Provavelmente ali então ficou provado que, por exemplo, o pai e a companheira tinham alguma certa dependência financeira. No caso de a pessoa não ter morrido, por exemplo, a família pode entrar com esse pedido de algum tipo de indenização? Como é que funciona? Não em caso específico de morte, por exemplo, mas outro tipo de crime. Tem que levar tudo em um caso concreto, né, Manu? A gente sempre tem que estudar o caso concreto. Mas, assim, a responsabilidade do Estado. Imagine que um preso contraiu alguma doença contagiosa no presídio que provocou alguma enfermidade permanente dele. Né? A família ou ele pode entrar com um processo contra o Estado também. Ocorre muito por causa da superlotação aqui na cidade de Criciúma, como também em qualquer presídio em Santa Catarina. Uma cela que cabe 8 pessoas, às vezes ficam 15, 20 pessoas. Isso prolifera, contamina com alguma doença que pode prejudicar o preso. Aí o preso pode adentrar contra o Estado também requerendo essa indenização.
Então, só para a gente esclarecer aqui, a primeira pergunta, né, que muita gente se questiona é, e a família da vítima? O que acontece com a família da vítima? Por que ela não recebe, muitas das vezes, a indenização? Então, a questão é que a família pode também entrar com um pedido de indenização. Exatamente. Qualquer pessoa que é vítima de um crime, ela pode adentrar com um processo de indenização contra o seu agressor. O que ocorre na prática é que muitas pessoas têm medo de entrar com os processos, né? Ou também o agressor não tem condições financeiras de pagar. Então a família vê que não tem condições e não entra com esse processo. Nós sempre orientamos no nosso escritório, qualquer vítima, a gente entra, independente do processo criminal ou não, nós entramos com um processo indenizatório contra a pessoa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pode ser que hoje a pessoa não tenha condições, mas amanhã ela possa ter. Então, para resguardar o direito do nosso cliente, a gente sempre entra. Nesse caso, só para a gente finalizar, por exemplo, esse caso ficou a cargo do Estado, né, fazer o pagamento. Mas, por exemplo, aconteceu algum crime em um local público, algum lugar que, em tese, teria que ter segurança pública. Quem que responde nesse caso? É a pessoa, o criminoso, ou fica a cargo do Estado, que, em tese, deveria garantir a segurança ali daquele local? Neste caso específico da tua pergunta, ela é subjetiva. Na verdade, o agressor tem responsabilidade, o Estado tem responsabilidade de conferir, dar segurança, mas ele não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Diferentemente no presídio. No presídio, o preso está sob a tutela do Estado. Tem agentes 24 horas lá naquele local, tem policiais para garantir a segurança do preso. Então, a responsabilidade naquele caso ela é objetiva. Diferentemente, nós estamos andando na rua, é impossível ter uma viatura a cada esquina, né? Então, embora a responsabilidade do Estado dar a segurança, ele não pode estar naquele local, vários locais ao mesmo tempo, vamos dizer assim, diferentemente do presídio. Eu volto a repetir, desde que o policial prendeu, algemou, levou para a delegacia ou botou na viatura, é responsabilidade do Estado. Imaginemos que a pessoa foi presa nesse momento, estava na viatura e aconteceu um acidente com a viatura. O Estado tem que ser responsabilizado por isso, porque o preso já estava sob a tutela do Estado. Nessa decisão da Justiça aqui de Criciúma, também foi informado que a companheira, né, desse preso que foi morto lá em 2018, ela vai receber uma pensão de 2/3 de um salário mínimo, que hoje está R$ 1.212, 2/3, R$ 804. O que determina isso também? E por que esse valor? Então, eu não tenho conhecimento dos autos, porque eu não sou advogado desse processo, mas o que deve ter ocorrido? Essa pessoa, antes de ser presa, ela deve estar registrada, trabalhando, e então quem vai ser pago pelo INSS? Porque ela é dependente financeira dessa pessoa. Foi comprovado, talvez, no processo, de que a pessoa, mesmo presa, arcava com todas os custas da casa, da família. Então, o Estado também é condenado a fazer com que essa pessoa tenha condições mínimas de sobrevivência, né? Por isso, deve ter sido condenado, como tu falou, a 2/3 do salário mínimo, como pensão. Aí teríamos que ver agora se essa pensão é vitalícia ou até algum tempo determinado, né? Mas o Estado também tem obrigação, já que ele que deu causa à morte, né? Não foi ele que deu a facada, mas ele teria que ter cuidado desse preso. Então, o Estado também tem que ser responsabilizado por essa indenização de danos morais e também por essa responsabilização de pagar mensalmente essa esposa desse preso que foi preso, né? Então tá certo, muito obrigada. Advogado criminalista Frank Bess Fontana explicando para a gente um pouquinho desse caso, né, a parte legal, a parte jurídica, já que acabou ganhando um pouco de destaque, né, a gente sabe, por conta de envolver, então, um preso lá em 2018, indenização. Então, a gente veio aqui para ele explicar sobre esse caso que aconteceu em 2018 aqui em Criciúma.